Bom, estamos gravando, bem-vindos à aula de instalações elétricas industriais, hoje do dia 12/4, né? Bom dia mais uma vez. Bom, na última aula eu deixei um exemplo, né, que era esse exemplo 13 aqui para vocês fazerem em casa, né? Eu vi aqui no Classroom, que todos vocês já postaram, né? Alguns fizeram à mão, outros fizeram no Excel, mas tá tranquilo, né? Eu estou deixando meio livre aí, vocês decidirem o que é melhor. É bom vocês sentirem aí como se diz, as duas maneiras, né? As duas diferenças aí de fazer. É interessante ter esse a gente saber usar essas ferramentas, né? Tanto saber calcular à mão, como saber utilizar o Excel, é importante, né? Nesse caso. Bom, o que surgiu aí depois da nossa última aula? Se não me engano, acho que o Thiago comentou, né, comigo, e aí eu fui revisar, é que o livro, eu até revisei os exemplos aqui anteriores, né, é que no livro do Mamed ele deu uma arredondada e os valores não estavam batendo 100%, né, naquele exemplo de aplicação 1.3, né? Quer ver? Só para a gente duplicação. Eu até comentei com vocês lá no grupo, né? Atualizei a minha apresentação. Vou achar aqui no grupo do Mamed. Se alguém ainda não percebeu o que eu estou falando, eu vou mostrar aqui. Aqui deu aqui 1.2. Bom dia, Isadora. Então, aqui nesse exemplo 1.3 do Mamed, né, que eu mostrei para vocês, deu uma diferencinha aqui, que ele tinha achado um fator de carga de 0,50, e aí o quilowatts-hora dele tinha saído 295,93. Então, se a gente pegar aqui, essa é a situação anterior, né? Na verdade, eu considerei 3 casas aqui, depois da vírgula, né? E aí no final deu uma diferencinha, né? Deu 295 redondo, né? Mas esse anterior até que deu próximo, né? 293. O posterior, que é o corrigido, né? Já com a curva de carga otimizada, que deu mais diferença, né? Essa situação posterior. Que aqui ele deu 0,68 de fator de carga. E aqui na minha situação posterior, deu 0,685, considerando 3 casas decimais. E aqui no final, o dele deu o valor do megawatts dele deu 270,74. E aqui, considerando esse fator de carga mensal, deu 277,80, né? Então, de 270 para 277 dá um valor relevante, né? Esse exercício ele é muito complicado mesmo, essa questão de casas depois da vírgula. Por quê? Porque a gente geralmente acha em quilowatts, né? E aí, para você achar em megawatts, você multiplica por 1.000. Então, querendo ou não, você pega mais 3 casas para frente. E aí, esses números que estão para frente faz total diferença, né? Porque você poderia chegar aqui nesse quilowatts aqui e falar 0,2778,
pô, vou arredondar, vou pegar só duas casas depois da vírgula, e vou arredondar, tá 0,277, vou pôr 0,28. Aí esse 0,28, quando você multiplica por 1.000, ele vira 280, né? Então, de um número aqui que você tinha 277,80, você mandou para 280, então dá uma diferença relevante, né? Nesse tipo de exercício aqui. Então, a gente tem que acabar tomando cuidado com isso, né? E eu acho que os meninos aí, o Thiago fez no Excel, então quando você faz no Excel, pega todas as casas ali que tem depois da vírgula, né? Sei lá, se tiver configurado lá para pegar 5, 9, 10 casas, pega aquelas casas tudo ali depois da vírgula. Então ele dá um número exato. E aí, às vezes, a gente vai fazer no papel, querendo ou não, a gente dá uma arredondadinha, né? A gente dá aquela arredondadinha, aí dá essa diferença. E aí eu vim pelo livro aqui do Mamed, né? Peguei os prints do livro do Mamed e montei a apresentação. E realmente, depois eu fui conferir e vi que ele deu essa diferença. E você acha que não, mas quando você joga aqui em porcentagem, dá muita diferença quando você joga aqui em porcentagem, né? Porque são números aqui, como você está trabalhando de megawatts aqui, você vai fazer a porcentagem de megawatts, você multiplicou ali por 1.000, então você acaba ampliando essa diferença, né? Se eu estivesse fazendo talvez em quilowatts, a diferença, a porcentagem não seria tanta igual quando eu estou fazendo em megawatts, né? Eu amplio ela, né, multiplicando aí esses números aí por 1.000. Então, o que que acontece? Aqui no livro do Mamed, no exemplo 1.3, tinha dado 9,3%. A partir do momento aqui que eu dei uma corrigida aqui no fator de carga, considerei mais casas aqui depois da vírgula, deu uma caída, ó. Então, foi para 5,81%. Então, né, de 9,3% para 5,8%. Então, assim, em porcentagem é uma diferença que é relativamente grande, né? Então, assim, não é grande, mas, assim, é considerável, vamos dizer assim, não é para descartar, né? E aí, querendo ou não, se aproximou aqui do cálculo aqui da diferença do megawatts, né? Ele acho que eu fiz uma coisa aqui errada. Não, não. É porque os valores são bem próximos mesmo de megawatts, 295, aqui 29.400, 277, 27.780. Que são bem parecidos, não, mas está certo. Que é o valor aqui da fatura que tinha dado e o valor do megawatts. Tá certo aqui. Então, assim, aí os dois deram aqui 5,8%, né? Um 83, um 816. Mas é porque aqui não teve arredondamento, né? Considerei todas as casas aqui, ainda dei um arredondamentozinho ali. Então, considerei só 3 casas. Acredito que se fosse feito no Excel, daria exato. Igual eu fiz aqui eu resolvi esse exemplo aqui, né? E vi que realmente deu exato aqui, que eu corrigi lá, o exemplo que eu deixei para vocês, eu corrigi, pus as respostas, né? Ambos os exercícios deram um ΔF aqui de 4,02%, né? E realmente é o que tem que acompanhar, né? Se eu tive uma economia aí no meu megawatts, né? Aquela porcentagem que ele abaixou, né? Aquela porcentagem do megawatts vai estar diretamente proporcional à minha fatura, né? Então ela vai acabar abaixando essa mesma porcentagem aqui, né? Beleza? Então, porque nos dois casos eu estou considerando consumo e demanda, né? Então, quando eu estou abaixando aí esse megawatts aqui, né? Eu tive essa economia que eu levei os dois
critérios aqui, né? Eu tive uma economia no consumo, aqui também, né? E então elas caminham próximas aí, né? Então a gente vai fazer, eu vou fazer junto aqui para vocês verem como que eu adotei para chegar nesses valores que eu passei para vocês aqui, né? Como que eu, como que eu adotei esses cálculos aqui para a gente chegar nesses valores. Então vamos corrigir esse exercício 1.3 aqui. Então vamos lá. As figuras a seguir representam a situação operativa diária de uma planta industrial, tarifa convencional, respectivamente, antes e depois da aplicação de estudo de melhoria do fator de carga, conservando o mesmo nível de produção. O consumo em ambos os casos é 126 mil kWh mês, né? Então, o consumo não mudou, né? Então, ambos é 126. Determina a economia de energia elétrica resultante. Considerar valor da tarifa industrial média em reais, tem-se a tarifa de consumo fora de ponta, tarifa de consumo 0,05307 o quilowatts-hora. E a tarifa de demanda fora de ponta, né, que a gente considerou que só horários fora de ponta. Tarifa de demanda 4,19 o quilowatts, né? Então, aqui foi dada as curvas, né? Então, a primeira curva, que foi a situação antes da gente otimizar. Então, você vê que esses horários aqui estavam bem, consumo bem menor e aqui maior. Aqui, depois que deu uma otimizada nela, né? Então, de cara, a gente já caiu aqui de uma demanda máxima de 270 para uma demanda máxima aqui de, acho que foi 195, que eu passei para vocês, né? Isso. Então, assim, geralmente o gráfico é para você ter aquela visão, mas como ele aqui não está tão nítido, né? Não está tão nítido o gráfico, geralmente eu vou dar essas informações para todo mundo trabalhar na mesma linha. Porque senão um trabalha com uma demanda de 190, outro trabalha com 200, então acaba dando diferença, né? Então, os dados da situação anterior, demanda máxima de 270 e consumo de 126 mil quilowatts-hora, dados da situação posterior, demanda de 195 e o consumo é o mesmo, né? Então, vamos pegar esse exercício aqui. Vamos fazer aqui esses cálculos. Eu vou diminuir bem isso aqui só para... Mas para a gente ter uma referência aqui de que exercício aqui que a gente está falando, né? Deixa eu pegar aqui também informações aqui. Bom, a gente está aqui com nossas informações. Beleza. Então, vamos lá. Bom, eu tenho aqui a minha situação anterior, tá aqui, e minha situação posterior, né? Então, aqui, o que que eu tenho que fazer? Eu vou calcular o valor da minha fatura, né? Primeiro, eu vou calcular o valor da minha fatura na situação anterior e o valor o preço médio, né, da minha situação anterior. Depois, vou calcular da minha situação otimizada, tá? Deixa eu ver como é que eu divido aqui isso aqui para não ganhar um espaço. Acho que eu vou dividir aqui e aí vou deixar esse lado de cá. Aí eu calculo a economia daqui, tá? Então, vou pôr aqui a situação anterior. Situação anterior aqui.
E daqui vamos chamar aqui de situação otimizada. Situação otimizada. Vamos lá. Então, vamos chamar aqui, né? Primeira coisa, eu tenho que calcular minha fatura. Vamos chamar aqui de minha fatura A. Minha fatura A, a gente viu que é o consumo. Esse consumo vezes a tarifa de consumo, né? Consumo mensal vezes a tarifa de consumo, mais a demanda máxima vezes a tarifa de demanda. Beleza. Então, vamos lá. A minha fatura anterior. Então, foi o meu consumo. 126 mil. Vou pôr aqui, 126K, tá? 126K vezes a tarifa de consumo, que está aqui, né? É 0,05. Ou então aqui também, sei lá, pode escrever a 10 a menos 3 aqui para ficar um número menor. 1, 2, 3. 53,07 vezes 10 a menos 3, né? Vai cancelar ali com o meu K. Né? 1, 2, 3. 53,07. Mais a demanda máxima, que na situação anterior foi 270, né? 270 vezes a tarifa de demanda, que é 4,19, né? Então, vamos fazer aqui o cálculo, né? Aqui o que acontece? Deixa eu pegar outra calculadora aqui. Estou pegando aqui a calculadora científica. Eu já vou escrever isso aqui tudo, né? No caso 123K, 126K, esse K, eu já posso cortar ele com esse 10 a menos 3, né? Não vai dar diferença. Então, vou pôr aqui, ó, 126 vezes 53,07. Aí eu já vou fazer tudo uma vez, né? Mais 270 vezes 4,19. Então, deu 7.818,12, né? 7.818,12. Então, a gente pega esse valor total aqui. Né? A gente pega esse valor total, sem arredondar, sem nada, 7.818,12, né, reais. Então, essa foi a minha fatura A, tá? Pego o valor aqui sem arredondar, sem nada. Bom, minha situação anterior, o primeiro dado eu já tenho. Agora, o meu segundo dado, eu vou encontrar o meu, eu quero encontrar o meu preço médio. Então, para encontrar o preço médio, primeira coisa, eu tenho que fazer aqui o meu fator de carga mensal, né? Então, meu fator de carga mensal, ele vai ser o quê? Ele é o meu consumo em quilowatts-hora, vezes a demanda máxima, vezes 730, né? Consumo dividido, né? Eu falei, vezes dividido por demanda máxima, vezes aqui o meu consumo, né? Isso aqui vai dar, deixa eu aproveitar o espaço, que eu não estou tendo espaço, mas isso aqui vai dar o quê? O que é o meu consumo? Aqui 126K, dividido pela demanda máxima, que foi 270, vezes 730, né? Então, meu fator de consumo médio mensal. Então, vou pegar aqui, aí vou jogar esses valores, ó, 126 mil, né? Dividido por, vou abrir parênteses aqui, né? Abre parênteses, 270 vezes 730.
Então, vou pegar esse valor que deu aqui, ó, 0,6392, né? Então, querendo ou não, dá um valor muito quebrado e muito grande, né? Dá um valor muito quebrado. Se eu pegar e arredondar, né? Normalmente, numa situação como eu ia arredondar para 4 aqui, né? 0,64, né? Mas às vezes pode dar uma diferencinha lá na frente. Então, quem fazer essa conta com 0,63 vai dar um valor, quem fizer com 0,64 dá outro, quem fizer com 0,639 dá outro, quem fizer com esse número, com essas casas todas aqui, que é o caso de quem faz no Excel, pode ser que dê outro valor, né? Quando você jogar lá aquela porcentagem, aquele delta F, vai dar uma diferencinha, né? Então, assim, o que eu acho interessante da gente fazer, meio para padronizar, né? Já combinar aqui com vocês também, é algo aqui que a prova para a gente adotar, né? Eu acho interessante, dependendo, a gente pegar aqui, ó, 3 casas depois da vírgula e desconsiderar o restante, né? Porque na prova vocês não vão estar usando o Excel, né? Vocês até podem usar o Excel assim para conferir, né? Para conferir se bateu, mas na prova eu vou pedir que vocês façam à mão. Vocês vão ter que fazer isso à mão e me enviar, né? Não dá para confiar aí na questão do Excel, né? Senão um passa o programa para o outro. Não estou falando que isso vai acontecer, mas assim, eu quero ver vocês fazer à mão e tal. Então a gente combina de pegar aqui, ó, nesse caso, 3 casas, né? Acho que é um número interessante aqui. Pega 3 casas aqui depois da vírgula e desconsidera o que está depois, né? Então ficaria 0,639, 0,639, 0,639, tá? Deixa eu pensar uma coisa aqui. Por um lado, dependendo, podia até pegar mais, porque quando a gente for trabalhar com quilowatts-hora, não, vamos considerar aqui nesse 3. Depois do quilowatts-hora a gente vai ter que considerar até mais. Beleza, então eu encontrei o fator de carga mensal, agora eu vou achar meu preço médio, né? Então aqui vai ser o TD, a fórmula é a tarifa de demanda, então foi o fator de carga vezes 730, isso aqui mais o meu TC, né? Então substituindo aqui, né, o meu preço médio, ele vai dar o TD, que é a tarifa de demanda, está aqui 4,19. O fator de carga que eu calculei ali em cima, que é 0,639 vezes 730, mais a tarifa de consumo, que é 0,05307, né? Então, aqui, né, essa é um tipo de conta dessa, eu posso fazer ela já de uma vez, mas eu também posso, dependendo aqui, ó, para dar um número mais exato, já aproveitar até esse valor que está na tela da minha calculadora, né? Tipo assim, para dar um valor mais exato, né? Então, o que a gente pode fazer que seria uma boa prática? Às vezes, na hora de escrever aqui, ó, eu acho que todo mundo está fazendo seguindo a calculadora, né? Ninguém vai fazer isso. Vai fazer. Todo mundo tem uma calculadora científica aí. Na hora de escrever, a gente escreve considerando, deixa 3 casas para não escrever aquele tanto de casa. Mas a hora que for fazer o cálculo aqui na calculadora, esse preço médio, acho que já dá para fazer tudo de uma vez, né? Que seria o quê?
apagou aqui agora, mas deixa eu de novo. 126, seria isso, 126 mil dividido por 270 vezes 730, né? Opa, se coloca o parêntese, dá diferença aqui, ó. Dá diferença quando você não coloca o parêntese, pessoal, porque ele vai fazer 126 mil dividido por 270, e aquele resultado ele vai multiplicar por 730, tá? Então, você tem que colocar o parêntese aqui, senão dá errado. 126 mil dividido, pelo menos um parêntese, né? O outro não precisa fechar, não, mas pelo menos o primeiro tem que pôr, dividido por 270 vezes 730. Então, já dá aqui meu valor. Então, esse valor, a gente já pega ele, já multiplica ele por 730. De novo, eu estou fazendo aqui, ó. Peguei esse valor todo que está na minha calculadora, multipliquei por 730. Beleza. Agora eu vou pegar 4,19 e dividir pelo que está na minha tela. Então, vou pegar aqui 4,19 dividido por, vem aqui, ANS, dividido por ANS. Ok. Recebi outro valor aqui. Agora eu pego isso e somo o meu 0,05307. Já encontrei aqui, 0,620, tá? Então, eu acho que fica um jeito legal aqui da gente conduzir o exercício, tá? Fazendo uma calculadora, fica próximo de quem fez no Excel, né? Então, acho que fica um jeito legal. Agora aqui a gente tem que tomar um cuidado, que é o seguinte, quantas casas que eu vou pegar nesse caso? Aqui eu tenho que pensar que isso aqui depois eu vou transformar isso para megawatts, né? Então, se eu transformar isso para megawatts, eu vou multiplicar por 1000. Então, vai andar 1, 2, 3, né? 1, 2, 3. Então, eu vou ter que R$ 62,04 centavos, né? 0,4 centavos. Eu acho que até aí, acho que fica um número legal de pegar, né? Porque fica aquela questão de duas casas, né? Quando a gente vai fazer notação de dinheiro, pega duas casas depois da vírgula, né? Só imposto de gasolina que você bota 3, né? Imposto de gasolina você bota 3 e vai ficar mais acertado ainda, né? Querendo ou não, a gente vai perder muita informaçãozinha daqui para frente, né? Vai perder uma informação aqui. Mas nesse caso não tem como, a gente vai ter que utilizar um critério aqui. Porque não dá para pegar tudo isso aqui e salvar, e ficar salvando esse número todo aqui. Então vamos pegar, aí a gente considera aqui, né? Então, sempre tenho as 3 casas do 1000, que eu sei que eu vou multiplicar, e depois mais 2 casas. Então, aqui eu vou pegar 5 casas, tá? Vou pegar 5 casas. Então, vai dar aqui o preço do quilowatts, vai dar 0,06204. 1, 2, 3, 4, 5. Esse aqui é o valor do meu quilowatt hora, né? Então, agora eu vou fazer do megawatts, né? O meu preço médio do megawatts. Então, eu vou só multiplicar aquilo ali por 1000, né? Então, vai virar aqui. Então, vai 1, 2, 3. Então, vai ser 62,04 o valor do meu megawatt hora, tá? Ficou aqui 62,04. Então, a anotação é 0,04, né? Apesar que, assim, se a gente for ver ao pé da letra mesmo, a gente perdeu uma informação, né? Porque aqui vinha um 8 aqui, né? Um 8 aqui depois. Poderia, talvez, arredondar isso aqui para 5, né? Mas, então, parece que a gente vai criando regrinha demais também, né? Num caso arredonda, no outro não, num caso trunca.
Então, vamos considerar só assim, de casas depois da vírgula mesmo. Ó, só para fazer o teste aqui com vocês, se eu não tivesse feito esse cálculo todo direto, tivesse usado o 0,639 aqui, vamos ver se ia dar a mesma coisa aqui, né? Então, aqui, ó, 4,19 dividido, né, por, vou abrir parênteses aqui, 0,639 vezes 730, vou fazer essa conta aqui primeiro, mais 0,05307. Aqui ia dar 62, nesse caso ia dar os 62,05. 62,05. Se eu pego só essa quantidade aqui de casas aqui, essas 3 casas, e desconsidero o resto, né? Então tá um valor aqui razoável, né? A diferença deu próximo aqui, né? Deu pequena, né? Deu pequena aqui uma da outra. Pegando isso aqui. Porque aqui deu um número menor, né? Que eu desconsiderei o que estava para cá, e no final aqui, como eu dividi por um número, deu um número maior, aqui deu um número menor, né? Mas acho que fica um critério bom da gente fazer. O que vocês acham aí, ouvindo a opinião de vocês? O que vocês acham que seria o melhor jeito de fazer? Quem fez a mão aí, como que fez? Se seria melhor já pegar esse valor, manter na calculadora e fazer essa conta? Ou não? Ou escrever ele aqui e fazer a conta toda de novo? Eu acho que até na calculadora dá para fazer igual no Excel, porque ela tem memória. Todo mundo usa HP. Tem a questão também de ficar salvando na memória, né? Salva a memória aqui, salva a memória aqui. É um negócio mais chato, né? Não, professor. Mas na HP ela tem a pilha, né? Não, na HP é mais fácil, né? Mas eu estou tentando simplificar, né? Tentando simplificar as coisas, né? Porque, assim, na verdade, aqui, como é um exercício didático, a intenção não é a matemática da coisa, né? É vocês aprender como que faz aqui o negócio, né? Aqui, tipo, é claro que numa indústria, se chegar numa indústria, você vai usar um Excel da vida, no mínimo, né? Se não tiver um outro software aí mais parrudo, né? Então, bom, então então vamos fazer igual a gente já tinha combinado aqui mesmo, já faz esse cálculo aqui todo de uma vez, ó. Você já faz esse cálculo aqui todo de uma vez. Você chega aqui, né, que é como se você estivesse usando memória sem usar, né, que você manteve esse valor total aqui na tela da calculadora e pega e faz esse cálculo aqui, ó. Beleza? Que não deve dar muito diferente aí do que vocês chegaram, né? Aqui, né? Mesmo quem fez aí utilizando o Excel, né? É só, no caso aqui, eu só desconsiderei essas casas aqui para trás aqui da vírgula. Bom, vamos seguir aqui, vamos ver o que vai dar. Então, aqui a gente achou o preço médio da situação anterior. Vamos fazer a situação otimizada aqui. Então, vou chamar aqui posso chamar de FO, fator otimizado, ou FB, fatura A e fatura B. Acho que o livro do Mamed, ele usa o critério aqui do fatura A e fatura B, que ele chama, né? FB, que seria situação posterior. Vou botar aqui esse FB. Então, a minha fatura B, ela vai seguir aqui a mesma linha, né? O mesmo cálculo. Eu já vou pôr direto aqui, para a gente ganhar tempo. Então, vai ser
126K, porque o consumo é o mesmo, vezes a tarifa de consumo, que é a mesma, 53,707 vezes 10 a menos 3, mas agora muda, né? Que a minha demanda máxima baixou de 270 para 195. 195 vezes 4,19, que é a minha tarifa de demanda, né? Então, a minha fatura B aqui, no caso, ela vai dar 126 vezes, vou cortar o carro do 10 a menos 3, 126 vezes 53,07, mais 195 vezes 4,19. Então, agora deu 7.503,87, né? 7.503,87 reais. Então, tá aqui. Então, vamos calcular o fator de carga dela aqui, que vai ser, eu já vou colocar direto, que é o 126K, que é o consumo, dividido pela demanda máxima, que no caso agora foi 195, vezes 730. Tá? Então, aqui, meu fator de carga vai dar 126 mil dividido por, abre parênteses, 195 vezes 730. Então, aqui, ó, no caso, a gente, para escrever, vamos pegar três casos, 0,885, 0,885, né, 0,885. E para fazer a conta, a gente utiliza a memória, ou igual o Thiago falou aí, ou então a gente mantém o valor aqui na tela, que fica mais rápido e fácil, né? Que a gente vai pegar agora o quê? Aqui, né? E eu vou só escrever aqui, que é o meu preço médio, deixa aqui o valor lá na tela, vai ser o quê? A tarifa de demanda, que é 4,19, né? Mesma tarifa de demanda, vezes o fator que mudou agora, né? 0,885, vezes 730, mais tarifa de consumo. Já vou colocar aqui a minha tarifa de consumo, que é 0,05307, tá? Então, meu preço médio aqui eu vou pegar aqui esse valor que já está na minha tela, esse valor que já está na minha tela aqui, vezes 730, né? 646. Aí eu vou pegar os meus 4,19 que está ali, já vou dividir por esse valor que está na minha tela, igual, e vou somar a 0,05307. Então, aqui eu encontrei 0,0, né, 5955. Então, a gente pega uma, duas, três, quatro, cinco casas que tá aqui, né, igual a gente tinha combinado. Então, ficou 0,05955 o valor do quilowatt-hora. Se eu multiplicar isso aqui por 1.000, vai dar o quê? 59,55 o megawatts-hora, né? Então, tá aqui. Beleza. Então, eu tenho agora os valores da minha fatura e o preço médio da situação anterior e da situação otimizada aqui, tá? Que a gente chamou assim. Então, agora aqui nesse cantinho aqui eu vou calcular essa economia, né? De quanto que foi essa economia. Então, de quanto que foi a minha economia, né?
Então, eu vou chamar aqui de... Vou criar aqui um ΔF. Como é que eu chamei aqui no slide? ΔF da fatura. ΔF em reais, né? Seria da conta, né? Da conta de energia. E ΔF aqui em megawatts-hora, né? Seria a diferença do preço do megawatts-hora, né? Querendo ou não, também é em reais, né? Essa diferença. Né? E que, na verdade, vamos fazer aqui para ver o que vai dar. Vou chamar de ΔF megawatts e ΔF. Pensando aqui numa nomenclatura que talvez ficaria melhor. ΔF fatura. Porque aqui também é o preço do megawatts. Né? Acho que vai ficar melhor assim. Eu boto um ΔF. ΔF da fatura e faço um ΔF do megawatts. Então, da fatura, eu vou pegar aqui o valor da fatura, o valor da fatura anterior, né, que foi a fatura mais alta, 7.818,12 menos fatura B, 7.503,87. Isso aqui dividido pela fatura maior anterior, 7.818,12. Isso aqui vezes 100, para eu encontrar isso aqui em porcentagem, né? Então, meu ΔF aqui da fatura, vou fazer esse cálculo aqui, ó. 7.818,12 menos 7.503,87, né? Eu primeiro faço essa conta, depois multiplico por 1.000. Então, vou dividir aqui, vou dividir por 100, quer dizer, vou dividir por 7.818,12, né? Aí, aqui que eu vou multiplicar por 100. Beleza, ó, deu 4,019, né? 4,019, e aí, no caso, daria aí para arredondar para 4,019, e a gente conseguiria agora, como é a resposta final, 4,02, tá? Esse cálculo aqui é o seguinte, pessoal, eu tenho que fazer ele primeiro, tá? Para depois multiplicar por 100. Se fazer isso aqui em cima, já multiplicar por 100, depois para dividir, dá errado. Então, tem que ser nessa ordem aí. Então, aqui, se eu fizer um ΔF agora do megawatts-hora, né? HF do megawatts-hora, então ele tem que dar o valor aqui próximo, né? Que aí o meu megawatts-hora aqui, eu vou pegar o valor dele anterior, 62,04, menos, depois, 59,55, dividido por 62,04. Isso aqui, vezes 100, né? Então, meu ΔF aqui do meu megawatts-hora, ele vai ser, vou fazer esse cálculo aqui, que é 62,04 menos 59,55 igual, vou dividir por 62,04, isso aqui vezes 100, vezes 100.
Então, aqui deu 4,013, né? 4,013, né? 4,013. Aqui aí já deu essa diferença, né? 4,013, que foi devido ao quê, né? Questão do arredondamento nosso aqui. 4,013. E se fosse para usar as regras de arredondamento aqui, for usar as regras de arredondamento aqui, a gente teria que arredondar para baixo, né? Que o 3 é menor que 5, ficaria 4,01. Então, daria uma diferençazinha aqui nessa porcentagem, tá? Aí teria que, para não dar isso, teria que fazer igual o Thiago sugeriu aí, de usar a memória, né? Salvar esse megawatts. Se eu usava esse critério aqui só para escrever, né? Esse número de casas aqui só para escrever, pega 2 casas, para não ficar escrevendo aquele monte de casa. Só que para fazer o cálculo teria que estar usando a memória, né? Que é um negócio mais demorado aí, mas ficaria mais exato. Ou então a gente também, quando for ver economia, quando a gente for considerar essa questão de economia, aqui, fazer o delta F, fazer só em cima do valor da fatura, né? Aqui ele fez em cima do preço médio, né? Uma média. Fez até do jeito errado, né? Porque isso aqui está errado, né? Eu teria que ter dividido aqui. Às vezes até por isso que esse número aqui está tão alto, né? Deu tanta diferença. Porque o certo aqui ele teria que ter dividido por 295. 295,93 menos 270,74. Isso aqui dividido por 295,93. Vezes 100. Todo dia deu um número maior, 8,5, mas já deu um pouco mais próximo do que a gente tinha achado lá, que era 5,3, né? Já baixou um pouco, tá? Engraçado que nessa versão ele faz em cima do megawatts-hora. No livro, não sei se vocês chegaram a olhar aqui o livro anterior dele, né? Que é essa versão aqui. Nessa versão, né, na versão 7, estou mostrando a 7 porque eu não achei a 8. Então, eu tenho a 7, a 6 e a 7. A 8 eu não tenho. Até se alguém achar aí, então, me passa. Ó, mesmo na versão 7 do livro do Mamed, né? Mesmo exemplo de aplicação 1.3, ó, como ele vem fazendo a conta, acha o fator de carga, tal, né? Só que aqui eu acho que o ponto 3 ele usou outros dados, tá? Ele até usou os dados desse exercício que eu passei para vocês, eu peguei desse livro aqui, né? Dessa versão 7. Aqui, ó, quando ele vai fazer economia de energia, economia percentual, né? Ele faz da fatura. Aqui ele faz o valor da fatura, 7.812, 7.818,12 menos 7.803,87, né? Que é o valor que a gente achou, dividido pelo maior valor, que é 7.818,12, que é o jeito certo de fazer cálculo de percentual. Você compara isso aqui ao maior valor, né? Que seria ali os seus 100%, vamos dizer assim. Então, aqui ele fez isso. Aqui ele arredonda tanto que ele fala que é só 4%, tá? Então, assim, eu estou mostrando para vocês essa preocupação com arredondamento, com casa depois da vírgula, mas
O livro do MyMed mesmo não considera isso, né? Que a ideia é vocês aprenderem a fazer, né? Não tem que ficar pegando tanto a carga, mas assim, como a gente tem que criar um padrãozinho para a gente usar na nossa prova, então por isso que eu tô pegando tanto nesses detalhes, né? Então, assim, o interessante que eu achei, assim, que na versão 7 ele fez em cima da fatura, aí na versão 9 ele já fez em cima do megawatts, né? E ele considera só um caso aqui, né? Eu pedi para fazer os dois para fazer essa comparação. E aqui ele fez errado, aqui ele teria que ter dividido pelos 295, tá? Nessa versão 9. Mudou e errou, tá? Então, assim, dependendo, para não dar tanto erro de percentual, se eu pedir na prova para não dar tanto erro de percentual, dependendo, eu pego a porcentagem só em cima da fatura, porque aqui vai dar menos essa diferença. Né? Peço o preço médio, lógico, né? Me deu o preço médio do megawatts antes e depois, e a diferença percentual aí de uma fatura para outra. Todo jeito vocês vão ter que calcular tudo aqui, calcular as duas faturas e o preço médio. Beleza? Acho que fica um parâmetro assim, um padrão legal de seguir, tá? Então aqui, né, se eu for, aqui no caso, se eu fosse arredondar, eu arredondaria. Então arredondo também. Deixo aqui, um aqui eu achei 4,19, o outro eu achei 4,013, pronto. Não preciso nem arredondar um para cima e nem o outro para baixo, né? E é isso mesmo, né? Então tá, aqui é o meu ΔF da fatura, ΔF do megawatts, né? Beleza, turma? Então, assim, esse é o exemplo que vocês já tinham feito, só quis reforçar ele aí, essa resolução, mostrando, assim, as dificuldades que a gente tem em questão de casa decimal, que dá muita diferença, querendo ou não, a gente tem essa diferencinha aí, quando você usa ou não, né, um número de casas decimais aí diferente, tá? Tranquilo? Ficou com alguma dúvida nesse exercício ou tá tranquilo? Tá tranquilo mesmo. Beleza, Tiago. Beleza, adoro. Instalações elétricas, aula de exercício. Isso aqui é chamar aqui de tarefa. Não tinha feito de tarefa. Só vi aqui. Mas é que eu passei isso para vocês fazerem em casa. Exemplo 3. Bom, agora a ideia, pessoal, é ter mais um exercício aqui, que é o exemplo de aplicação ponto 4. Eu vou passar ele aqui com vocês, a gente vai fazer junto, que é um exemplo que o próprio livro do MyMed traz, só que ele traz aqui a resolução também em formato de tabela, né, que é esse 1.4. Então, vou só repassar ele
ele com vocês aqui, né? Tá aqui no slide aqui, ó. Mas ele só tem uma conclusãozinha aqui, mas é a mesma coisa que tá no livro dele aqui, né? É o mesmo exercício aqui que está no livro dele aqui. Ele explica aqui como que foi feito os cálculos, tá? Mas esse exemplo de aplicação 1.4 aqui é o seguinte, ó. Vamos olhar aqui pelo livro que eu consigo dar zoom. Ele pede assim, ó. Uma indústria de pequeno porte apresenta uma significativa regularidade no consumo e demanda de energia elétrica ao longo do ano. O consumo médio mensal foi de 73.920 kW e a demanda média faturada foi de 20 mil. Determine o valor do preço médio de energia, sabendo que ela pertence ao grupo tarifário A4 convencional, né? Então, aqui, ó, o grupo tarifário A4 convencional, pela planilha de cálculo eletrônica, mostrada na tabela 1.12, pode-se determinar o preço médio da energia, cujo valor é 295 megawatts-hora. O valor obtido a partir da relação entre o montante anual pago nas faturas de energia e o consumo anual de energia, em megawatts. Ou seja, ele pegou os 261.761,01 por ano, dividiu pelo 887.040, que foi quilowatts-hora, vezes 1.000, né? Então, ele achou os 295. É um outro jeito de fazer aqui, que também dá para fazer utilizando a fórmula, né? A gente vai fazer dos dois jeitos, vocês vão entender. As tarifas médias de energia elétrica do grupo tarifário verde devem ser tomadas em um intervalo de tempo de 12 meses para cobrir o período seco, maio, novembro. Aqui está aquele negócio lá de... Lembra que teve uma tabela lá em cima que a gente usou, eu falei de vocês de período seco e período úmido, né? Então tá aqui, ó. Período seco, maio, novembro, e período úmido, dezembro a abril, cujas tarifas são bastante diferentes. O cálculo da tarifa média pode ser considerado até através da tabela 1.13. Tabela 1.13 aqui, ele fez um cálculo da tarifa média. Aí o que acontece? Deixa eu achar aqui em cima, aproveitar esse exemplo aqui para que ele fala desses conceitos. Então, no livro do Mamed ele traz direitinho sistema tarifário brasileiro, o que é horário de ponta, o que é horário fora de ponta de carga, período úmido, ó, que é o período abrangente as leituras de consumo de demanda extraída entre o primeiro dia do mês de dezembro até o dia 30 de abril, né? Totalizando 5 meses do ano. Então, atualmente, né, a gente está de 12 de abril, a gente ainda está no período úmido, né? Depois vem o período seco, que abrange as leituras de consumo e demandas extraídas entre os primeiros dias do mês de maio até o dia 30 de novembro, totalizando 7 meses do ano. Né, a partir de definições desse horário, foi montada a estrutura tarifária vigente no grupo A. Tensão igual ou superior a 2,3 kW. Aí explica o que é a tarifa azul, tarifa verde e a tarifa convencional, né? Então, sempre quando eu vou mostrando ali, passando as aulas para vocês, mostrando nos slides, é bom ir acompanhando também pelo livro, tá? Então, tem alguns dados aqui de tarifa, né? Beleza. Aí vamos voltar aqui no exercício. Então, o que ele fez aqui? Ele pegou esse exercício e jogou numa tabela, né? Então, ele viu lá que a minha demanda, que eu estou usando a tarifa convencional, né? Tarifa A4 convencional.
Aqui, ó, eu trouxe a tabela. A tabela, aqui no slide eu trouxe a tabela. A tabela 1.11, ela mostra que a tarifa aqui da indústria A4, né, convencional, ela está aqui, ó. Então, a normal, 24,51, que é a minha tarifa de demanda em quilowatts-hora, e a de consumo, no horário normal, é 0,22878. Até os valores do exercício, o mesmo valor do exercício que vocês acabaram de fazer, que a gente acabou de fazer. Tá? Então, isso aqui vem dessa tabela. Não consideramos que ultrapassamos a demanda, né? Então, beleza. Aí, aqui, então, o que ele pegou e fez aqui na tabela? Ó, colocou aqui os dados aqui de consumo, 24,51, só que aqui, ó, já colocou em megawatts. Pegou aquele valor lá da tabela e multiplicou por 1.000. Então, o valor do megawatts para essa tarifa A4 é 228,78. Períodos, né? Pegou aqui 12 meses. Qual que foi a minha demanda? Minha demanda foi 200. Então, minha demanda contratada nos 12 meses foi 200. Né? E qual que foi o meu consumo? Aí aqui já está o meu consumo por mês. Então, todo mês eu consumia 73,920. E aqui está o meu consumo por ano, né? E aqui veio colocando os totais. Então, vamos entender como que ficou essa questão aqui que ele chegou aqui nesses valores aqui totais, né? Vou fazer o cálculo aqui junto com vocês aqui para a gente entender como foi feito esse cálculo. Bom, aqui, ó, aqui está quanto que ele pagou por ano, né? Quanto que ele pagou aqui por ano de demanda, né? Quanto que ele pagou por ano de demanda e quanto que ele pagou aqui por ano de consumo, tá? Então, a primeira linha aqui seria a demanda, né? O que ele pagou por demanda? Então, ele teve uma demanda de 200 todo mês, né? Então, como é que ele fez o cálculo aqui? Pegou esses 200 vezes 12, né? Que eu tive 12 meses, né? Os 200 vezes 12 vezes o valor aqui da minha demanda. Isso aqui vezes 24,51. Então, aqui, ó. Então, encontrou aqui o valor anual. Na verdade, esse aqui é o valor do mês e esse aqui é o do ano, né? Da demanda e do consumo. Então, na verdade, aqui, se eu pegar um mês, é 200, só 200 vezes 24,51, vezes 24,51, eu tenho aqui, ó, 4.902 por mês. Ele pagava 4.902 por mês pela demanda, para ter aquela demanda, para ter lá disponível até 200 quilowatts de demanda, ele pagava 4.800, e essa indústria paga 4.900. E por ano, aí multiplicou esse valor aqui por 12, vezes 12. Aí achou aqui, ó, 58.824. Beleza, então esse aqui foi minha demanda. E aí aqui está meu consumo. Então, como que ele fez esse cálculo aqui do consumo? O consumo aqui, quanto que ele gastou aqui, quanto que foi o quilowatts-hora dele por mês, por ano, né? Então, como que ele chegou a esse cálculo aqui do mês, né? De consumo aqui. Ele pegou o consumo dele, que foi de... o consumo dele foi de... Quanto foi o consumo que ele falou aqui? Mas isso aí que tá colocando, isso aí que tá colocando na tabela é média, né? Peraí, deixa eu olhar aqui. O consumo dele aqui, ele fez por média, que não tem descrição por mês. O consumo médio, foi o médio. O consumo médio mensal foi de 73.920. Então, isso mesmo. Então, aqui, ó, quando ele traz aqui o 76.920, já está o consumo médio dele. Isso mesmo, já está o consumo médio. Então, aqui, por ano, ele só multiplicou por 12. Isso aqui, ó. Então, ele pegou os 73.920 e multiplicou por 12.
Então, aqui achou os 877 mil, né? 877.040, que foi o consumo dele por ano. Beleza. Aí aqui está o preço do mês, e o preço do ano. Então, ele pegou esse consumo médio do mês, multiplicou pelo valor do megawatts-hora, que era 227, e o do ano, e multiplicou por aqui, e achou esses valores. Então, aqui, ó, só que tem um detalhe. Aqui, ele está falando, ele está em quilowatts, e aqui está em megawatts, tá vendo? Então, se eu pegar e multiplicar direto, não vai bater, quer ver? Se eu pegar 73.920 vezes o valor que está aqui, ó, 228,78, eu achei aqui, ó, 16 milhões, né? 16 milhões. E não é 16 milhões, é 16 mil. Mas por quê? Porque aqui ele pôs o consumo médio dele em quilowatts e aqui o preço está em megawatts. Então, esse preço aqui eu tenho que considerar ele em quilowatts. Então, seria 228,78 dividido por 1.000. Então, esse é o meu preço do meu quilowatts. Aí eu pego esse quilowatt e multiplico aqui pelo 73. Então, esse quilowatts vezes 73.920, aí sim, ó, deu aqui os meus 16.911,42 que ele arredondou. Por ano, basta multiplicar isso aqui por 12, né? E vai dar os 202.937. 202.937. Ou então, se eu pegar e transformar esse 228 para quilowatts e depois multiplicar por esse consumo do ano, também vai bater a conta. Beleza? Então, aqui, aí o que ele fez aqui, né? Aqui ele somou, né? Ele somou aqui os valores aqui, ó, do ano, né? Então, aqui era só os valores do mês para chegar no ano. Então, aqui está minha demanda do ano, meu consumo do ano. Então, aí ele veio aqui, somou. Vamos somar aqui, ó. 58.824 mais 202.937,01. Então, deu aqui, ó, 261.776, né? Ó, esse valor que está aqui. Esse foi o que ele gastou por ano, né? O que ele gastou por ano. Contando o quê? O que ele pagou de consumo por ano, o que ele pagou de demanda. Aí, para achar quanto que ele gastou esse total por ano, aí total por mês, em reais por mês, é só dividir por 12. Pegou esse valor que está aqui, ó, e dividiu por 12, né? Então, achou aqui 21.813. 21.813,42. Beleza. Aí, como que ele achou essa tarifa média? Como que ele achou essa tarifa média aqui de 295, analisando essa tabela? Bom, o jeito que a gente está acostumado a fazer é o quê? O jeito que a gente está acostumado deixa eu até jogar isso aqui para cá, vai ficar mais fácil. O jeito que eu ensinei para vocês é pela fórmula, né? Vamos ver aqui. Bom, o jeito que eu ensinei para vocês foi utilizando essas duas fórmulas aqui, ó. Né? Foi o jeito que eu mostrei para vocês. A gente usar essas duas fórmulas aqui. Bom, então se eu for utilizar aqui pelas fórmulas, então, foi invertido, né? Mas que eu vou chegar ali no meu preço médio. Mas aqui, se eu for usar aqui pelas fórmulas, deixa eu só fazer um negócio aqui.
seria o seguinte, eu ia encontrar aqui o meu fator de carga mensal, que, ó, eu tenho o meu consumo em kWh. Quanto que foi meu consumo? Meu consumo, né, vamos fazer por mês, né? Eu estou querendo a tarifa mensal. Então, foi 73.920, certo? Dividido pela demanda máxima, que foi de 200, vezes os 730. Então, o meu fator de carga mensal aqui foi... Vamos fazer esse cálculo aqui, ó. 73.920 dividido por, abre parêntese, 200 vezes 730. Então, foi 0,506. 0,506, tá? Eu vou manter esse valor ali total da calculadora para a gente chegar num número mais exato. Então, eu encontrando meu preço médio, quanto que é a minha tarifa? Minha tarifa de demanda é 24,51. O meu fator de carga 0,506 vezes 730, isso aqui mais, né, esse valor aqui, ó, só que em quilowatts-hora, que vai ser 0,0 não, 0,22878 vezes 1.123, que dá os 228. Então, esse aqui é a minha tarifa de consumo. Então, fazendo esse cálculo aqui, ó, eu vou pegar esse valor que está na tela, vezes 730, beleza. Vou pegar minha tarifa de demanda, que é 24,51, e vou dividir por ANS, pelo valorzinho que está na tela, beleza? E aí, vou somar isso aqui a 0,22878. Então, aqui, ó, eu encontrei um valor aqui de demanda, vamos pôr em quilowatts-hora, depois eu ponho em megawatts-hora. 0,29509. 1, 2, 3, 4, 5 casas. Esse aqui é o meu valor do meu quilowatts-hora. Para encontrar em megawatts-hora, eu multiplico por 1.123. Então, dá 295,09 megawatts-hora, né? Então, aqui está aqui, ó, meu valor do megawatts-hora, né, que eu fiz aqui, tá calculadinho, bonitinho aqui, certo? Então, ó, bateu o valor aqui que está da tabela, entendeu? O jeito que a gente já aprendeu de fazer foi isso. Eu te dei já os valores aqui do exercício na tabela, e mesmo se eu não tivesse montado essa tabela, né, com os dados que ele me deu aqui eu estou querendo dizer é o seguinte, com esses dados que ele me deu aqui, eu conseguiria chegar no valor, determinar o preço médio de energia, sabendo que ele pertence ao grupo tarifário A4. Eu conseguiria fazer. Só que ele fez de um outro jeito aqui, diferente. Eu coloquei aqui a explicação. É o que está ali, grupo tarifário convencional. Como é que ele fez isso, para chegar nesse valor? Pela planilha de cálculo eletrônico mostrada na tabela, pode-se determinar o preço médio da energia, cujo valor é 295,09, valor obtido através da relação entre o montante anual pago nas faturas de energia, né, por ano, e o consumo anual de energia em megawatts-hora, ou seja, 261 dividido por 877 vezes 1.000, né? Como é que ele fez esse cálculo aqui, ó? Outra maneira aqui que ele fez, ele pegou o 261
261,761,01, dividiu isso pelos 887,04 e fez isso aqui vezes 1.000, né? Então, vamos fazer esse cálculo aqui, só para ver aqui se deu certinho, ó. 761 dividido por 887,04, isso aqui é igual, né, vezes 1.000. Peraí, não precisa do 1.000, não. Vezes 1.000. Vezes 1.000. Aqui não vai precisar do 1.000, não, para chegar no valor do quilowatt-hora. 295.000. Não vai precisar do 1.000, não. Vamos analisar aqui, ó. O que ele fez? Ele pegou esse valor, o total mensal, aqui, ó, o total mensal, 261,71, que é o que eu paguei mensal. Não, é o total anual, na verdade. Total anual, mensal está aqui. O total anual, né? Esse total anual, e aí dividiu pelo meu consumo anual. Aqui, ó, pelo meu consumo anual, que está essa soma aqui do que foi o meu consumo anual. Então, o total em reais aqui, né? O total em reais do ano. Então, quanto que eu paguei de energia por ano? E quanto que eu consumi? Quanto que eu paguei de energia e quanto que eu consumi? E aí eu achei o meu preço, minha tarifa média mensal, né? Peraí, ele só não está precisando dividir, não precisou dividir isso aqui por 1.000, igual o livro falou, pelo meu cálculo. Pela planilha de cálculo eletrônico, pode-se determinar o preço médio da energia, cujo valor é 295, valor obtido a partir da relação entre o montante anual pago nas faturas de energia e o consumo anual de energia em megawatts-hora. Megawatts. Peraí. Deixa eu ver aqui a tabela. Em megawatts, ou seja, 26.000 dividido por 887 quilowatts vezes 1.000. Porque aqui a gente divide em megawatts. Como eu usei em quilowatts, né, não tem essa necessidade de multiplicar por 1.000. Para eu ter multiplicado por 1.000, eu teria que ter... Isso aqui está em quilowatts. Ó. Como aqui está em quilowatts, eu já coloquei esse valor em quilowatts. Então, para me multiplicar por 1.000, eu teria que escrever isso aqui em megawatts. Que é isso aqui dividido por 1.000, né? Que aí ia dar 0, né? Ia dar 0, isso aqui, né? Aí sim eu multiplicaria por 1.000, né? E aí eu teria o meu preço médio, né? Então aqui, ó, então aqui como que a gente pode escrever isso, né? Para encontrar o meu preço médio, né, usando a tabela, eu vou pegar aqui, ó, meu consumo anual, o montante anual pago das faturas de energia, vamos chamar de fatura anual.
Vou pegar minha fatura anual e dividir pelo consumo anual. Pelo consumo anual. Isso aqui só que isso aqui tem que estar em megawatts hora ano, né? Megawatts hora ano. E esse aqui seria o valor em reais, né? Ano, né? Fatura anual em reais ano, o consumo anual em megawatts ano. Então, a minha potência, o meu preço médio, então, eu peguei essa fatura anual, que foi a soma que eu paguei das faturas, e dividi pelo meu consumo anual, ó, pelo meu consumo anual aqui. E aí, se eu fizer essa conta, aqui aí sim eu vou chegar aqui nos 295,09, que é aqui o meu preço em reais aqui do meu, deixa eu escrever aqui, 295,09, preço em reais aqui do meu megawatts hora. Então, foi uma outra maneira que o livro traz aqui, ó, para calcular esse preço médio, né? Esse preço, essa tarifa mensal. Quanto que eu paguei aqui por mês, né? Essa média que eu paguei no meu megawatts hora. Então, tem como eu fazer utilizando isso aqui e tem como eu fazer dessa maneira aqui também, tá? Aí você fala, professor, o que acontece? Aqui ficou parecendo, né? Dá aquela impressão que como eu peguei só aqui o meu valor de consumo, né? Dá aquela impressão que eu não considerei a demanda, né? Dá aquela impressão que eu não considerei a demanda. Não dá essa impressão? Pô, mas você pegou só aqui a tabela de consumo, e a minha demanda, né? E é porque aqui embaixo eu considero a demanda, né? Porque quando eu estou fazendo, eu acho o fator de carga, só utilizei a demanda do meu fator de carga, eu usei o consumo e a demanda. Aí aqui cheguei aqui no meu preço médio, joguei o valor da tarifa de demanda e joguei aqui a tarifa de consumo para achar aqui o meu preço médio. Aí aqui você vem e considera só o consumo, né? Então dá essa impressão que eu não considerei o consumo, né? Porém eu considerei, né? Aonde que eu considerei o consumo aqui nesse cálculo aqui? E não somente a demanda. Quer dizer, onde eu considerei a demanda, né? Onde eu considerei a demanda e não somente o consumo. Vocês conseguem... Lá na primeira conta da esquerda. Não. Aqui? Ah, tá, não, tô falando aí em cima. Eu falo assim, tipo assim, que eu cheguei, tá vendo que eu cheguei no mesmo valor aqui? E aqui eu considerei demanda e consumo, e aqui, teoricamente, assim, à primeira vista, a gente pegou só o consumo aqui, ó. É porque, na verdade, eu considerei a demanda também, porque aqui, ó, nesse valor no valor de 261 mil, eu somei esses dois, ó. Então, aqui está o que eu paguei pela demanda e o que eu paguei pelo consumo. Então, também estou considerando a demanda, né?
quando eu fui fazer essa potência média, eu não considerei só o meu consumo aqui, ó. Só consumo, valor do consumo dividido pelo consumo. Eu considerei o valor do consumo e da demanda, o valor que eu paguei pelo consumo e pela demanda, peguei o valor do consumo e da demanda total e dividido pelo meu consumo. Só que aqui, então, a demanda também estava... Então, o preço médio que eu pago pelo meu quilowatts-hora, ele não está embutido só o consumo, ele também está embutido a demanda, né? Só que essa fórmula aqui, que a gente usa, ela deixa mais explícito isso. Ela deixa mais explícito que eu estou considerando aqui os dois, né? Estou considerando aqui os dois, né? Tem uma parcelinha aqui dos dois. É que a gente já faz o cálculo meio que de uma vez, mas se a gente fosse fazer esse cálculo aqui esmiuçado, né? Aqui, ó, se eu fosse fazer o cálculo já mais esmiuçado, na verdade, quando eu tenho esse 0,2954, se eu pegar aqui aqui, ó, deixa eu fazer aqui, ó, 24,51 dividido por 0,506 vezes 730. Aqui, ó, desses 0,22 da tarifa de consumo aqui, que eu somei aqui, 0,066 é da minha tarifa de demanda, né? Então, esse preço médio, ele é composto por 0,22 centavos de consumo e 0,066 centavos, né, do quilowatts a demanda. Então, se eu multiplicar aqui por 1.000, para a gente falar em megawatts, 66. Desse preço de 295 que eu estou pagando aqui 228 pelo meu consumo e 66 pela minha demanda, né? Que é mais ou menos isso aqui, ó. Estou pagando 202 pelo meu consumo e 60 mil pela minha demanda. Então, o preço médio, ele é composto pela demanda e pelo consumo. É isso assim que eu queria deixar claro para vocês, porque quando você puramente analisa aqui essa tabela, dá aquela falsa impressão que você está considerando só o consumo, porque você pegou aqui só o valor total de consumo. Mas não, você também está considerando os dois, né? Uma parcela de cada. Claro que a parcela de consumo é maior do que a de demanda, mas ela tem a sua parcela ali que vai compor aqui o meu preço médio do meu megawatts-hora. Beleza? Entendido? Porque quando você realmente pega e só lê isso aqui, né, você acha estranho, né? Você fala, pô, mas peguei o meu valor anual, dividi só pelo meu consumo, e a minha demanda, onde que ela está? A demanda está embutida já nesse valor aqui que você pagou, tá? Então, aqui ele tem mais um exemplo aqui de aplicação, né? Que ele faz uns cálculos aqui mais elaborados, né? Depois, se vocês tiverem a curiosidade, vocês analisam em casa e com calma, que aí ele já utiliza uns grupos aqui, hora sazonal verde, hora sazonal verde, que aí depende do horário, né, da época do ano que você fez aquele consumo. Então, ele tem aqui uma explicação aqui de uns cálculos mais... Tem o do hora sazonal verde e do azul, né? Esses cálculos mais específicos aqui. Tem um outro exemplo aqui de aplicação também, 1.6, tá? Mas a gente já não vai abranger tanto, não. Aqui,
o próximo tópico aqui seria o roteiro para elaboração de um projeto, que na verdade eu inverti, foi a primeira coisa que eu passei para vocês, né? Foi um sábado que vocês tiveram aula, que eu pedi para vocês fazerem isso. Então, aí a gente, nesse caso agora, simbologia também a gente já viu, já estudou. A gente finaliza a parte de elementos de projeto e na próxima aula eu já vou entrar com vocês em iluminação industrial, tá? A gente finaliza por aqui, né? Eu deixo aí para vocês só depois darem uma analisada aí, fazer uma leitura em casa desses outros 2 exemplos aqui de aplicação aqui de consumo, tá? E a gente fecha e já passa para o próximo tópico aí na próxima aula. Beleza? Tranquilo, pessoal? Tranquilo, Então, beleza. Então, fechou. Agradeço a presença de vocês aí por hoje. Está todo mundo presente aqui. Eu boto presença lá faço a chamada e boto presença lá para vocês. Obrigado aí pela presença e até a próxima aula. Maravilha. Valeu, Até a Arthur. próxima aula, né? Até a próxima aula. Até mais. Então, valeu. Até. Opa, valeu, Ricardo.